E aí, pessoal do terceiro ano, belezinha? Tudo certinho aí com vocês? Tá? De novo aqui pra gente conversar, falar de física. Física é uma coisa que relaxa, gente, é uma coisa bacana, né? A gente vai falar hoje sobre a aula 20 e ela é uma aula de força gravitacional, tá? Eu sou um pouco crítico não em relação a esta aula, mas em relação à posição dessa aula na sua apostila. A gente vem discutindo força para objetos que estão colocados na Terra, de repente a gente sai da Terra rapidinho, fala de gravidade, aí a gente volta para a Terra, tá? E aí a gente só vai tocar nesse assunto de novo mais para frente. Então eu já vou antecipar para você que eu não vou cobrar neste momento essa aula em nenhuma prova sua, tá? Professor, então você está pulando? Em hipótese nenhuma. A gente vai discutir, sugiro que você faça exercício, você vai ter alguma dificuldade com isso, mas eu relaxo você no sentido de mais para frente a gente vai ter novas aulas para estudar especificamente gravitação universal. E aí a gente revê esse conteúdo dessa aula, a ideia de gravidade, a ideia de órbitas circulares, tá? De uma maneira mais aprofundada, mais calma. Tá? Não sei porque o autor trouxe essa aula aqui, se ela vai ser repetida lá na frente, ok? Então vamos falar de força gravitacional. A história de força gravitacional é que qualquer par de massas se atraem, tá? Massa atrai massa. Quem descobriu isso foi Newton. Então a gente tem lá a lei de Newton para a gravitação universal, que dois corpos se atraem com uma força de intensidade de valor proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar para você que você e a pessoa sentada do seu lado, que são dois corpos que possuem massa, estão se atraindo. Geralmente quando eu falo isso, a pessoa olha meio desconfiada assim para o lado, fala, não está atraindo não. Né? Pelo contrário, eu estou sentado do lado dessa pessoa porque eu sou obrigado, que nem amigo dela eu sou, só disfarço. Pois é, a força de atração gravitacional, ela existe. Ela só não é significativa a ponto de você cair no colo dessa pessoa e falar: a culpa não é minha, foi de Newton, que falou que eu estou sendo atraído para você. Você só cai no colo dela se você quiser. E isso porque existe uma constante gravitacional que ela é bem pequena, tá? Esse G aqui, ó. Não confunda com o campo gravitacional, com gravidade, tá? Gravidade a gente usa G minúsculo, esse é um G maiúsculo. Esse G aqui é da casa de 10 elevado a menos 11. 6,7 aproximadamente vezes 10 a menos 11. Então, mesmo que eu tivesse duas pessoas aqui, ó, de massa 100 quilos cada uma, separadas por 1 metro, ó, 10 ao quadrado com 10 ao quadrado dá 10 à quarta. Com 10 a menos 11 dá 10 a menos 7, tá? Pô, seria aí 0,00000, nada de força entre duas pessoas. Entretanto, quando eu pego um planeta, tá? Um Sol, né? Um corpo celeste, vamos chamar assim de modo geral, que tem maior massa, a atração que ele vai ter num corpo de menor massa é relevante. Essas duas forças aqui, ó, sempre têm a mesma intensidade, porque elas formam um par de ação e reação. Tá vendo? A gente já discutiu algumas coisas de ação e reação no exercício da aula anterior e está falando de novo agora. E ação e reação só vai aparecer daqui 3, 4 aulas pra gente. Então são forças de mesma intensidade, os dois corpos se atraem, Emão puxa Eminho para a esquerda, Eminho reage puxando Emão para a direita, sem encostar. Então é uma força de campo, uma força que atua sem encostar, beleza? Então Emão e Eminho, separados por uma distância R, se atraem com uma força F, proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Eu acredito que você já estudou isso aí, talvez lá no seu primeiro ano, e eu acho que você estudou ano passado também a força elétrica, que ela tem uma cara parecida com essa, ó. Só que é K, Qzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. É outra força de campo que a gente vai ter. Mas vamos guardar então isso aqui, ó. Força entre duas massas, constante gravitacional, Gzão, Emão e Minho, sobre R ao quadrado. Sempre lembrando, essa força tem a direção da reta que une os corpos. Então você vai lá e faz uma reta, se o objeto é grande tem que ser de centro a centro, e sempre atrativa, tá? Massa atrai massa. Lembrando que Emão e Eminho são as massas dos objetos, G é a constante e o R é a distância entre eles. Belezinha? Tá? Então, se eu quiser calcular a força que a Terra atrai a minha caneta, eu poderia usar essa fórmula aqui. Ô, senhor, mas a força que a Terra atrai a sua caneta não é o peso? Né? Sim. E força gravitacional também é o peso. Então, esta aqui, ó, é uma forma mais sofisticada de eu calcular a força-peso. Tá? Principalmente quando o objeto não está na superfície do planeta. Porque quando ele está na superfície do planeta, a gente calcula a gravidade, que é mais ou menos constante, como ele perguntou aqui na nossa questão 1. Aqui, ó. Beleza? Questãozinha 1.
caderno 3, página 661. Ele fala assim: sendo G a constante universal da gravitação, determine a intensidade do campo gravitacional na superfície de um planeta perfeitamente esférico de raio R e massa M. O planeta aqui parece até a Terra, né? Eu não reconheço os continentes aqui, porque eu não sei em que perspectiva de representação está esse globo, né? Tem várias, mas parece aí a Terra. Ó, a massa dele é M e o raio aqui é R. No slide anterior, acho que eu vou até voltar lá, ó, eu falei assim, ó, o R é a distância entre os corpos. No caso de corpos extensos esféricos, se esse objeto for grande, né, for um planeta, for uma estrela, for a Lua, que é grande, esse R é a distância entre os centros dos corpos. Então, toda vez que a gente faz essas contas, eu tenho que levar em conta como se toda a massa estivesse concentrada no centro da esfera. Belezinha? Ué, o que eu quero calcular? O campo gravitacional, a gravidade na superfície desse corpo. Essa é uma questão que para você só fazer sozinho pela primeira vez, talvez você tivesse dificuldade. Mas ela vai provar uma coisa que a gente vai usar no exercício 2 e vai usar algumas vezes na tarefa. Vamos imaginar que eu vou pegar um corpo de massa M e colocar próximo dessa superfície. O senhor dá um exemplo para nós? Dou. Vou pegar o meu celular, tá? Segurar meu celular na mão. Está bem próximo da superfície da Terra. Ué, como é que é a força, como é que eu calculo a força que esse celular é atraído pela Terra? Posso falar que essa força é a força gravitacional. Meu celular vai ser atraído por uma força que vai ser Gzão, massa da Terra, massa do objeto, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Observe, por que você pôs R maiúsculo aqui e na fórmula anterior estava minúsculo? Geralmente a gente chama R minúsculo de distância. E o R maiúsculo a gente chama de raio da Terra, aqui ó. Se o objeto está na superfície, a distância de qualquer ponto da superfície até o centro é o próprio raio, tá? Então vou ter o raio da Terra. Então G é mão eminho sobre R da Terra ao quadrado. Força gravitacional. Porém, essa força que o objeto está sendo puxado para baixo, que a Terra puxa, né, o meu celular, é o peso dele. E peso a gente viu na aula 19 que a gente calcula fazendo massa vezes G. Isso aqui é peso e isso aqui é peso também. Essas duas coisas são peso. Então posso igualar as expressões. Ó, tá? Ah, professor, mas como que é mais difícil calcular o peso assim? Daqui a pouco você vai entender por que a gente faz desse jeito. Então o peso, que é massa vezes G, vai ser igual à força gravitacional. G é mão eminho sobre R ao quadrado. Igual as duas. Essa massa com essa massa eu corto. Sobrou que G é igual a Gzão vezes E mão sobre R ao quadrado. E aí eu te explico lá, né? Por que a gente calcula peso fazendo massa vezes G? Porque é muito mais fácil. Se a gente considera a Terra esférica, tá? Esquece o fato dela ser achatada. A gente nem leva em conta a possibilidade dela ser plana. Beleza? Tá? Então, se eu considero que ela é uma esfera, para qualquer ponto na superfície da Terra, a distância seria o raio. A massa é a mesma, G é uma constante. Ué, então para pontos que estão aqui, ó, na superfície ou muito próximos da superfície, se eu calcular esse pedaço da minha expressão, o resultado vai ser sempre o mesmo. Adivinha quanto que dá esse cara quando a gente coloca constante gravitacional, massa da Terra e o raio da Terra? Pensou 10? Dá quase. Dependendo da posição, né? Vamos lembrar que no caso da gente a Terra é achatada, ele vai dar 9,86 aproximadamente. A gente arredonda para 10, tá? Então assim, para pontos na superfície, esta parcela inicial aqui, ó, da força gravitacional dá sempre 10. Ué, então a força-peso para pontos na superfície só muda porque a massa do objeto que está lá muda. Se no lugar de eu segurar meu celular, eu seguro um saco de arroz, o peso vai ser maior. Ah, porque a gravidade nesse ponto é maior? Não, porque o peso é a massa vezes G, a gravidade nesse ponto é constante, mas a massa é que vai ser maior. Entretanto, o que acontece se eu estivesse num outro planeta? A gravidade poderia ser diferente. Ou se eu estivesse num ponto situado fora da Terra. A distância desse ponto fora da Terra até o centro seria maior que o raio. Aí a gravidade seria mais baixa. Tá? Então essa é a ideia dessa aula. Tá? Ela introduz essa ideia desse conceito para a gente. De que tem uma forma de eu calcular o peso quando eu mudo a distância ou quando eu mudo de planeta. Ok? Questão 1. Então guarda isso aqui. Ó. G na superfície, constante gravitacional vezes a massa sobre raio ao quadrado. Questão 2. Foram identificados até agora 4.000 planetas fora do sistema solar, dos quais 10 são provavelmente rochosos e estão na chamada região habitável, isto é,
orbitam sua estrela a uma distância compatível com a existência de água líquida, tendo talvez condições adequadas à vida da espécie humana. Se estiver muito perto da estrela, né, você não tem água líquida, porque ela toda evaporou, né? É muito quente. Se estiver longe demais, é frio, a água está congelada. Tá? Um deles foi descoberto em 2016, na órbita próxima a Centauri, a estrela mais próxima da Terra. Suponha que a massa desse planeta vale MP igual a 2 vezes MT. A massa do planeta é o dobro da massa da Terra. Sendo MT a massa da Terra, e que o raio do planeta vale RP igual a 2 vezes RT. O raio do planeta 2 vezes o raio da Terra. Tá? E que a Terra e o planeta são perfeitamente esféricos. Ué, se eles são esféricos, vale aquela relação do G que a gente achou na questão anterior. A gravidade na superfície, constante gravitacional vezes a massa pelo raio ao quadrado. A relação GP sobre GT entre o campo gravitacional na superfície desse planeta e na superfície da Terra vale. Essa questão envolve bastante álgebra, bastante continha matemática, como as questões da tarefa também vão ter. Então olha aqui, ó. GP sobre GT. Individualmente, como é que eu calculo G na superfície do planeta? Então, ó, só para a Terra, que está aqui em cima. Constante gravitacional, só para o planeta, perdão. Constante gravitacional, massa do planeta, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Ó. A parte de cima é a gravidade do planeta, na superfície. A mesma equação que a gente achou na questão anterior. Só que eu tenho que dividir pela gravidade na Terra. Ué, então dividido pela constante gravitacional, massa da Terra, pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Beleza? Até aqui, ó, eu só escrevi as fórmulas, vamos dizer assim, de cada uma delas. O que ele pediu é a divisão e eu escrevi os dois valores de G. O que a gente tem aqui, ó? Divisão de frações. Eu vou conservar de cima, olha ela aqui, ó, GMP RP quadrado, e vou multiplicar pela de baixo invertida. Então aqui virou vezes RT quadrado sobre GMT. Legal? Quando a gente faz isso, ó, constante gravitacional, eu posso cancelar. Então ficaria GP sobre GT igual a MP RP quadrado, RT quadrado sobre MT. Porém, esse MP aqui eu conheço, eu sei que ele vale 2 MT. E esse RP eu também conheço, ele vale 2 RT. Então vou substituir, ó. GP sobre GT vai ser igual, ó, no lugar do MP, 2 MT. No lugar do RP, 2RT. Lembra que esse cara estava ao quadrado. Então aqui está quadrado. Vezes RT sobre MT que está aqui. Esta massa com essa, ó, eu posso cortar. Ficou um 2 aqui em cima. Aqui está raio ao quadrado. Bom, faz o quadrado aqui dentro. 2 ao quadrado é 4 por RT quadrado. RT quadrado com RT quadrado eu corto. Tá? Então as letras aqui, ó, a RT e MT, que são iguais, elas vão sumir, elas vão se cancelar. Massa com massa, raio quadrado com raio quadrado. Sobrou 2 por 2 ao quadrado, 2 por 4. GP sobre GT é 2 quartos. Se eu simplifico esse 2 quartos, dá 1 meio. Beleza? 1 sobre 2. E a alternativa é B. Pessoal, essa aula, talvez, ela destoe de todo o conjunto de aulas que a gente tem neste bloco. Tá? Ela seja a única diferente. Então, faça a tarefa, tente resolver os exercícios. Se você encontrar dificuldade, me procura no Hangouts, tá? A gente resolve isso juntos, sem se estressar demais com ela. A gente terá outro momento em que a gente consegue voltar. Esta aula ela não é essencial para que você entenda este bloco de conteúdo. Tá? Ela só vai ser necessária lá na frente, quando eu for discutir isso tudo novamente. Eu vou apresentar essa teoria de novo para você. Beleza? Juízo, bons estudos e a gente se vê em breve.